Agora, você já imaginou entrar num pronto-socorro por causa de uma espinha de peixe na garganta? Acontece. E sair com uma suspeita de tumor na cabeça e dias depois descobrir que esse exame estava errado? É um absurdo, né? Mas esse caso aconteceu de verdade em Peruíbe. E no meio dessa história, o paciente acabou descobrindo também que na Baixada Santista não existe um equipamento para realizar tomografia computadorizada em pessoas com mais de 120 quilos. Seu Gilmar foi parar no pronto-socorro da cidade depois de ficar com uma espinha de peixe presa na garganta. A médica olhou e falou para mim, olha, eu não tenho o aparelho adequado para ver se o seu espinho está aí dentro. Mas a gente pode olhar visualmente. Falei, tá bom. Ela tentou olhar, não viu. Aí ela mandou eu abrir bem a boca e ela colocou xilocaína dentro da minha garganta. Aquilo amorteceu, até faltou um pouco de oxigênio, mas realmente depois parou a dor. Logo depois, ele foi encaminhado ao raio-x. Já saiu da sala assustado. O problema era esta mancha branca perto do crânio que apareceu na chapa. O operador da máquina perguntou se eu já tinha batido a cabeça, acontecido alguma coisa. Eu falei, não, por quê? Eu vim ver um espinho aqui. Ele falou, tem um negócio aqui na sua cabeça aqui, mas o médico te fala. Aí chegou a médica que tinha me examinado, olhou e falou, olha, o senhor bateu a cabeça, teve alguma coisa? Eu falei, há uns 6 anos atrás, operei do ouvido um tumor que eu tinha no ouvido. Eu falei, então é melhor o senhor ir no médico de novo, porque apareceu essa mancha aqui, pode ser um tumor, está calcificado isso aqui, inclusive está encostando no osso, é bom o senhor ir ver. Preocupado, Gilmar foi em outro médico que pediu uma tomografia. Começou então mais um dilema: encontrar um local na Baixada Santista que realizasse o exame em pessoas com mais de 120 quilos. Só foi achar o equipamento em São Paulo. Apesar de gastar quase R$2.000, o resultado descartou a possibilidade de qualquer tumor. Fui no Albert Einstein, lá eles fizeram a chapa, olharam, entregaram, falaram para mim não se preocupar, que aquela chapa aqui, o pronto-socorro aqui me deu, não existia aquela mancha que apareceu, que eu estava perfeito e que eu tinha uma sinusite. Mas até me descreveu que não existe nada, a imagem é falsa. Aquela imagem seria o quê? Aquela imagem seria sujeira da máquina ou a máquina seria velha demais e tal. Gilmar espera que toda essa história seja apurada. Porque quantas pessoas que devem sofrer isso e não tem como ir tirar essa dúvida? A Baixada Santista, mais de 1 milhão de pessoas, não tem uma máquina de tomografia. Quer dizer, é uma vergonha para todos os prefeitos aqui da região, para todos. Que história, hein? E a repórter Audrey Cleis conversou com o responsável pela saúde em Peruíbe. O equipamento usado para fazer o exame no seu Gilmar foi este aqui. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este equipamento tem apenas 4 meses de uso. Por isso que nós vamos conversar agora com o secretário de Saúde de Peruíbe, César Cabache. Então, qual problema poderia ter ocorrido durante o exame? Então, eu quero dizer que nós vamos abrir aqui um procedimento interno, que é uma sindicância, para apurar esse caso. E como se trata de uma questão médica, também vamos remeter isso à Comissão de Ética Médica, que está ligada ao Conselho Regional de Medicina, para que nós apuremos o ocorrido. Agora, com um raio-x deste tipo, com esse equipamento, é possível chegar a um diagnóstico de tumor? Então, dependendo da situação, é possível sim você ter uma ideia de que tem uma massa tumoral, mas o diagnóstico preciso, logicamente, precisa ser feito com exames mais qualificados, no caso, a tomografia computadorizada ou um outro exame mais específico. O senhor tem o conhecimento se a médica chegou a pedir alguma tomografia ao paciente? Então, não tenho esse conhecimento, né? Como disse, eu vou apurar o caso. Agora, outra situação, um grande problema que o seu Gilmar passou em relação à procura, né, de um aparelho que suporte uma pessoa que pese mais de 120 quilos. Por que isso? Normalmente, os tomógrafos, de uma maneira geral, eles fazem tomografia com pessoas até 120 quilos. Os pacientes que têm esse peso acima dessa medida são encaminhados para locais especiais onde tem um tomógrafo apropriado para isso. No nosso caso,
A nossa referência aqui da Baixada Santista, quando isso ocorre, nós encaminhamos para a Beneficência Portuguesa em São Paulo. Essas consultas demoram? Normalmente é rápido, né? Nós temos essa referência em que, se é um caso urgente, é de um dia para o outro. Nós ouvimos também o secretário estadual de saúde sobre a falta desse equipamento de tomografia na Baixada Santista para pessoas com mais de 120 quilos. São alguns casos por ano, né? O que está estabelecido, a informação que eu recebi, que foram 2 casos ao longo do ano passado. Esses casos que precisam de máquinas especiais, às vezes são removidos, são feitos exames em outros lugares que têm esse tipo de equipamento. Às vezes a relação custo-benefício, ter um equipamento deste porte para atender poucos casos por ano, não compensa o benefício. Inclusive porque são máquinas cuja manutenção também é mais cara.